você conhece essa birosca em que a gente vive. Birosca News ficou fora do ar aí algumas semanas, mas estamos de volta, porque na verdade esse país continua sendo uma birosca, mas a gente não pôde fazer aí durante algum tempo e agora estamos de volta para trazer coisas novas, porque na verdade, felizmente ou infelizmente, não faltam notícias, questões para a gente tratar. E aí, nesse sentido, retomamos a marcha aí de pelo menos fazer 2 vídeos por semana, 2 episódios de podcast por semana. Então, o Berosca News, esse quadro que eu faço todas as semanas, retomando agora, falando de questões de direito. Esse conteúdo fica disponível no YouTube, barra Alexandre Bahia, youtube.com/barra Alexandre Bahia, também podcast do Berosca News disponível em várias plataformas. Se você gostar desse conteúdo, curta, compartilhe, siga. Iremos agora retomar. Aproveito também para pedir sugestões de temas. Nem sempre eu consigo visualizar aí todas as notícias bizarras que acontecem no Brasil. As sugestões são sempre bastante interessantes. Hoje eu quero falar sobre uma ação que está para ser julgada no STF, que é a DPF 787, proposta pelo Partido dos Trabalhadores contra o Ministério da Saúde, lá ainda durante o governo anterior. E a grande questão em torno dessa ação é sobre o direito à saúde e como esse direito à saúde ele é sistematicamente negado quando a gente trata de pessoas trans. Pessoas trans são aquelas pessoas que não entendem o seu gênero de acordo com aquilo que lhes foi determinado no nascimento, de acordo com a genitália, e a partir disso então se determina o gênero, e essa pessoa então ela entende que ela pertence a um outro gênero. Então, por exemplo, eu posso ter uma mulher trans, ou um homem trans, uma mulher trans, aquela que lhe foi atribuído no nascimento o gênero masculino, mas ela se compreende como mulher, e a mesma coisa com relação aos homens trans. A grande questão, a grande discussão aqui é: pessoas trans têm direito à saúde, e esse direito à saúde compreende não apenas cirurgias de mudança de gênero e hormonioterapia que pessoas trans normalmente submetem à hormonioterapia, não necessariamente a cirurgias, e esse é um ponto importante aqui quando a gente vai falar dessa ação. O STF decidiu lá em 2018, na ADPF 4275, que pessoas trans podem fazer a mudança de nome e gênero no registro de nascimento, independentemente de autorização judicial, laudo médico, inclusive independentemente de terem feito cirurgias de redesignação sexual. Isso faz com que a gente tenha situações em que pessoas trans, por exemplo, um homem trans, que tenha feito já a mudança no seu registro de nascimento, mas não tenha retirado, por exemplo, o seu útero e ovários, enfim, essa pessoa ela demanda atendimento médico constante, como toda mulher também demanda, com ginecologista. Da mesma forma, uma mulher trans que não submeteu uma cirurgia de redesignação sexual, mas já fez a retificação no seu registro de nascimento, portanto, para todos os efeitos, perante o sistema de saúde, ela aparece como mulher, porque é isso que ela é, não é? O STF deixou isso muito claro na decisão da DPF 4275, a identidade se refere a algo que a pessoa diz e o Estado apenas reconhece, não é o Estado que diz quem você é, mas ele apenas reconhece. Nesse sentido, essa mulher trans, ela ainda possuindo próstata, ela vai precisar de atendimento com um proctologista, com um urologista para prevenir câncer de próstata. Acontece que, como o sistema de saúde ele é previsto em caixinhas conceituais, em estanques, ele não permite, o sistema não abarca a possibilidade de uma mulher vir tentar marcar consulta com um urologista, um proctologista,
ou um homem vir marcar consulta com um ginecologista. Isso para não dizer da possibilidade real de que homens trans possam, inclusive, engravidar. E aí ele não só vai precisar de consultas com o ginecologista, vai precisar também de pré-natal, vai precisar, enfim, de fazer esse parto, pode fazer esse parto perante o sistema público de saúde, como qualquer mulher no Brasil pode fazer, esse homem trans também vai poder fazer. E o que tem sido mostrado é que o sistema ele não permite esse tipo de coisa, porque, de novo, ele está restrito a determinados padrões que excluem, que são excludentes, que não visam a diversidade nem a dignidade da pessoa humana. Foi feita uma ação civil pública pela Defensoria Pública da União contra o Ministério da Saúde, isso porque a DPU ela tentou argumentar com o Ministério da Saúde para que ele alterasse os procedimentos e o Ministério da Saúde simplesmente não respondeu. E em razão dessa discussão não avançar, inclusive dessa ação não avançar, o PT então ajuizou essa ação, essa DPF 787, lá em 2018 e que agora, em 2024, foi colocada em pauta. Esse vídeo é justamente para falar que essa ação agora, estando em pauta, ela tem a oportunidade, então, de ter uma decisão favorável e que imponha ao SUS definitivamente, ao Ministério da Saúde e ao SUS definitivamente, que eles têm que mudar o sistema. O sistema não pode ser maior que as pessoas, que o direito à saúde, a dignidade humana, a vida não pode ser maior, tem que ser maiores do que um sistema. O sistema não pode ser maior que essas pessoas. Vale ressaltar que assim que a ação foi proposta, foi pedida uma liminar e essa liminar foi concedida na época. Então já está vigente até hoje essa liminar que impõe ao Ministério da Saúde e ao SUS que mude os procedimentos para que pessoas trans possam ter acesso integral, universal e, mais do que isso, equitativo. Vale anotar que esses são os 3 princípios sobre os quais o SUS se assenta: a universalidade de atendimento, a integralidade e também a equidade. A equidade aqui é importante no sentido de que o sistema ele deve não só fornecer atendimento integral e universal para todas e todos, mas ele também precisa levar em consideração necessidades específicas de grupos específicos, como é justamente o caso aqui. E um quadradinho num sistema, para se colocar um X na hora de preencher um formulário, não pode ser maior do que a realidade e principalmente os direitos dessas pessoas. Como eu disse, essa ação deve ser julgada ainda esse ano, foi colocada em pauta para ser julgada esse ano pelo presidente do STF, o ministro Barroso, e ela, além de tratar dessas questões de pessoas trans com relação aos tratamentos que toda pessoa precisa, de urologia e, enfim, proctologista e ginecologista, enfim, ela também menciona uma outra questão que também é uma questão meramente burocrática, mas que fere direitos fundamentais, que é o fato de que essas pessoas trans, quando têm seus filhos, mesmo já tendo feito a mudança no seu registro, muitos hospitais, na hora de preencher a DNV, que é a Declaração de Nascido Vivo, eles ainda insistem em querer atribuir os papéis de pai e mãe à pessoa de acordo com seu sexo biológico. Na ação é mencionado um caso especificamente, relatado lá pela Universidade Federal da Bahia, mas outros casos também similares a esses também existem, e a gente precisa levar em consideração também que há a possibilidade de que essa criança nasça e tenha, na verdade, 2 mães ou 2 pais, e, portanto, o DNV ele não pode constar pai e mãe, porque pode ser que ela tenha efetivamente 2 mães, ou ela tenha efetivamente 2 pais, e isso não pode ser um empecilho para que essa criança tenha o direito ao reconhecimento da sua paternidade, da sua maternidade, da sua filiação. Isso também é algo que vai ser apreciado pelo STF nessa ação, que em breve deve ter o julgamento e espero seja um julgamento favorável à defesa do direito à diversidade, da defesa dos direitos das minorias. Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Se você gostar desse conteúdo, curta, compartilhe, marque lá o sino para que todas as vezes que haja um novo episódio você seja notificado.
Qualquer momento eu volto falando de mais alguma questão maluca, absurda ou estapafúrdia que acontece nessa birosca de país. Tchau.